Jesus, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos para relembrar tudo que a gente estudou durante a semana e possa ficar tudo gravado em nossa mente e que a gente possa fazer exatamente o que o Senhor nos designou, é levar a sua mensagem. Venha ficar conosco, nos abençoe sempre. Amém. 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 Bom, vamos lá, né? Vamos começar a primeira semana aí do trimestre Educação no Jardim do Éden, né? Eu acho que nada melhor do que começar a lição desse trimestre com esse tema, com o diretor da escola aí participando com a gente, né? Hoje ele vai estar mais de ouvinte ali, que ele está coordenando o culto de amanhã, mas que bom que ele está aí com a gente, professor Walter. E espero que seja cadeira cativa agora, né? Já vai entrar na escala dos vídeos. Luciano, obrigado aí, viu? Vou sim, pode contar com a gente. Boa noite a todos, feliz sábado. Estou correndo aqui com alguns ajustes para amanhã, mas contem comigo aí. E esse tema tem tudo a ver com a pregação e com a programação de amanhã, que é o Sábado de Educação, né? Exato. Orem pela programação, viu, queridos irmãos? Que eu sei que existe uma briga no universo aí e o diabo não está feliz com nada daquilo que a igreja prepara e nem a escola. Eu conto com as orações de vocês, tá bom? E tô aqui de ouvinte hoje. Ah, beleza, beleza. Mas vamos lá. Educação no Jardim do Éden, né? A gente viu nessa semana, né, que Deus ele foi muito sábio, né? Na hora de colocar ali Adão e Eva e na hora de instruí-los com os assuntos que eles precisavam aprender. Então, ele não fez só uma casa, né, no meio desse planeta inteiro. Imagina, cara, eu fico imaginando Adão e Eva sozinhos nesse planeta de meu Deus, né? Se a gente às vezes vai para um lugar assim mais isolado e vê, olha, no meio do nada só tem a gente, não tem mais ninguém. E fala, caramba, como é grande isso aqui. Imagina Adão e Eva, né? E detalhe, né? A linha do horizonte deles era mais longe, né? Porque não tinha montanha grande como a gente tem hoje, né? E os caras tinham quase 5 metros de altura. Então, assim, os caras eram grandes mesmo. Os caras eram grandes. Então, assim, imagina esse mundo. Agora, e um mundo sem pecado. Imagina a beleza que era isso. Agora Deus vai lá e faz um jardim no meio de um mundo desse jeito, sem pecado, sem destruição, sem morte. Imagina como é que era esse jardim. Deus não fez esse jardim só para eles morarem, né? Ele fez esse jardim para ensiná-los coisas que eles precisavam aprender, né? Então, tem até um texto da senhora White, que está na parte de sábado, que diz assim: o método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem o modelo durante todo o tempo subsequente. Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. O jardim do Éden era a sala de aula, a natureza, os livros, o compêndio, o próprio Criador, o instrutor, e os pais da família humana, os alunos. Então, Deus, ele usou a natureza que ele criou para levar conhecimento para Adão e Eva, né? E como vocês imaginam que era essa primeira escola? Onde estava a carteira, o lápis, a borracha? E aí, o que vocês acham? Luciano, eu não sei muito bem, assim, eu não faço esse transporte, né, para essa figura da sala de aula tão fácil assim, né? A gente só começou a citar isso agora, a gente tem que fazer umas elucubrações, assim, né? Tem que exercitar a imaginação. Mas eu acho que tem um princípio, eu estava raciocinando sobre isso. Primeiro, o que você falou, né? Deus criou um jardim para poder ensinar, né? E para poder ocupar, né? Tem uma outra mensagem muito importante na circunstância do jardim, que é o homem ele não deve ficar desocupado, né? Ele precisa de um trabalho, né? E isso já é uma mensagem divina que está aí também, né? Mas fora isso,
nesse aspecto da educação, veio eu estava estudando a lição e me veio essa questão, que é uma coisa que a gente preserva desde lá, né, da nossa criação, e que, para boa parte das pessoas, foi pouco degradado, que é aquela essência do ser humano, de ser curioso, né, de estar apto a aprender, né? Deus criou o ser humano para absorver conhecimento, né? E a gente vê alguns expoentes hoje, todo mundo aprende muita coisa, né? A gente sai de bebezinho, aprender a falar, a gente já aprende, todo mundo aprende muita coisa. E a gente vê alguns expoentes que aprendem muito mais, né? Enfim, avançam na ciência, tem uma memória para a história, enfim, várias áreas do conhecimento. E eu fico imaginando, eu não sei exatamente o formato da escola, mas a oportunidade que eles perderam em termos de aprendizado, porque a lição fala, né, que eles tinham tudo à sua disposição. Sim. Né? E tinham... Porque hoje em dia você está na escola do ensino fundamental ou na faculdade, no ensino fundamental você tem a tia, né? Aí para a tia você vai lá, pergunta de tudo, mas o seu mundo ainda é muito restrito, né? A sua curiosidade está ali restrita aos livros que lhe foram fornecidos, etc. Então, sua pergunta não vai subir no nível muito grande. Quando você passa para segundo grau e para a universidade, aí você tem o professor de cálculo, o professor de química, né? Etc. E todos eles ainda têm limitações de conhecimento também. Né? Então, você imagina poder perguntar, né, para o ser, né, um projetista de tudo, né? Assim, isso é uma das coisas que eu mais lastimo, né? Que eu, como uma pessoa da área de exatas, né, e gostando muito de ciência, essas coisas, é claro que a gente lamenta por toda a mazela do mundo, é claro. Mas uma coisa que eu particularmente lastimo é a oportunidade que o ser humano perdeu de hoje conhecer muito mais daquilo que Deus criou, né? Sim, e essa escola que ele forjou lá no início, que a lição agora chama a atenção, é muito interessante imaginar, né, que ele criou o jardim também como uma escola, né, para a gente poder exercer, usar essa oportunidade, né, para absorver conhecimento. Sim, sim. Agora, Luciano, pode falar, Cristiano. Lindo. Pegando um gancho aí no que o Augusto falou, Adão e Eva tiveram assim um privilégio que nenhum outro ser terrestre vai ter, né? Ou poderia ter. Que eles tiveram o maior de todos os professores, né? O mestre, o doutor, o tudo, né? Que era o próprio Deus. E como Augusto falou, eles estavam ali no Jardim do Éden, ainda o professor Walter está aí, né, que é um educador, e o Adão e Eva estavam ali ainda no ensino fundamental, né, começando a aprender, né, desde do princípio com o maior de todos os mestres. Já tomaram bomba no ensino fundamental, né? Eles já foram... Já foram para a recuperação. Eu ia falar isso agora, Augusto. Você tirou a palavra da minha boca. Eles já foram reprovados já no ensino fundamental, né? Exatamente. Então, não, eu fico pensando, aí né? Aí é aquilo que você falou. Eles perderam a oportunidade de ouro, né? De aprender tudo que eles poderiam ter aprendido com o maior professor do universo. Assim, essa é uma escola que, assim, tem uma recuperação daquelas, né? Todo mundo gostaria de ter, né? Que você ainda tem todo... O professor está trabalhando intensamente para você poder se recuperar e passar, né? Mas hoje, nesse mundo que a gente vive, a coisa não é bem assim, não. Tomar bomba, você fica pelo caminho. Mas é engraçado que eles entraram de recuperação, eles não foram reprovados. Eles não perderam de ano. Então, a recuperação, mas na recuperação o professor faz a prova pra gente, né?
Exatamente, exatamente. É isso aí, Luciano. Na recuperação, quem faz a prova é o professor, olha só. Exato, exato. Aí depende de mim. Se eu, professor, eu quero essa prova, assim, faz pra mim aí. Ou não, né? Eu falo, não, você não é bom não pra fazer, deixa que eu faço. Né? É isso que vai tirar a gente se a gente vai fazer a gente perder o ano ou não, né? Gostei dessa ilustração, né? Assim, eu entro de recuperação, o professor faz a prova para mim e eu decido se eu vou ficar com a prova dele ou se eu vou querer ficar, né? Eu faço a prova que ele elaborou, né? Tem isso, né? Mas enfim, agora vocês falaram uma coisa aí, algumas coisas, e o Augusto, por exemplo, falou que eles aprendiam nas obrigações também, né? O ser humano não pode ficar desocupado, né? Não pode ter uma vida ociosa, né, Luciano? Exato. E Deus, ele usou o trabalho, né, a responsabilidade para ensinar Adão e Eva, né? Uma das formas que Deus usou foi dar responsabilidade para eles, né? Assim como ele dá responsabilidade para a gente, né? E uma outra coisa que vocês falaram também é na questão das coisas criadas, e Deus ele criou e eles tinham a oportunidade de aprender a partir com o cara com a pessoa que criou, né? Imagina você hoje ter aula de arqueologia com o Rodrigo Silva, né? A gente aqui do Brasil, do mundo adventista, falando, caraca, né? Não só do mundo adventista hoje em dia, né? O cara é conhecido pra caramba. Então, assim, ou ter aula de Novo Testamento. Entrou aí meu amigo José aqui de Maricá, ele é daqui da igreja de Maricá. José, se estiver à vontade aí na nossa sala, eu vou falar uma coisa que você conhece muito bem. Imagina você ter aula de Novo Testamento com o Paroski, né? Não é para qualquer um, né? E você já fica assim, agora imagina você ter aula de astronomia com quem criou os planetas. Você ter aula de biologia com quem criou as coisas, né? Com quem criou as células, os átomos, tudo. Não vai ter nenhuma resposta que você vá duvidar. Exato. Né? Porque o que né? E ele vai poder fazer uma série de justificativas, porque Deus cria as coisas de uma forma lógica, né? Mas no final das contas, você vai falar, tá, e por que no último porquê, né? Com aquela coisa de criança, você vai falar, porque é da minha vontade, meu filho. E vai ser mesmo, entendeu? Exato. Não vai ser ironia. Exato. E no final, ainda assim, mesmo no mundo perfeito como esse, Deus ainda cria um momento de relaxamento, que é o dia de sábado, né? E que o ser humano podia aprender descansando, né? Aprender que ele depende de Deus. Aprender que ele pode descansar em Deus e que ele vai estar sempre ali pra gente. O sábado é isso, né? Hoje eu estava até pensando nisso, na questão do sábado. Falei, caramba, cara, se eu não conhecesse a verdade, eu ia estar trabalhando todo dia, até sábado, né? Eu conheço gente que está trabalhando 12, 13 horas aí no home office, graças a Deus eu não cheguei nesse ponto ainda. Mas assim, mas vira e mexe eu tenho atividade, eu não, né? Tem atividade sábado na empresa. Amanhã mesmo vai ter uma. Se eu não fosse da igreja, eu estaria trabalhando. Entendeu? Então, assim, mas a gente poder descansar, o sábado é diferente do domingo, né? Porque o sábado você relaxa e você pode ir direto até a fonte de Deus para aprender dele. Domingo você acaba fazendo outras coisas. Então, assim, é interessante ver isso, né? E transportar esse conhecimento da sala de aula do Éden para os nossos dias. Só que no meio do caminho, como vocês falaram, né, houve uma interrupção. Houve alguém para chegar lá e distorcer as coisas, né? E
e os nossos primeiros pais caíram, né? Luciano, Ah, e aí isso me remeteu a uma outra coisa. Eu falei dessa história dessa semana, né? Antes da gente entrar aqui. E essa parte da lição, né? Me remete a uma outra coisa. É assim, eu nunca fui muito chegado à novela, né? Mas, assim, eu tenho um problema quando estou acompanhando qualquer coisa, que é quando a história não convence, sabe assim? Que ela começa a debochar da minha inteligência, né? Tá me enrolando. Quando eu sinto isso, ainda que eu esteja acompanhando alguma coisa, eu fico com vontade de parar mesmo e etc e tal. Aí, essa semana, estava vendo lá uns capítulos de novelas antigas e etc, né? é isso porque E você aí não tem gosta de novela, né? Oi? Isso porque você não gosta de novela, né? Não, é a Dona Patroa, né, chegada. Era chegada, né? E fica vendo só novela antiga, que essas novas já não conseguem tirar nada que preste, né? Ai, meu pai. Tá Aí, gravando, tá? Avisa pra ela que tá gravando. Mas vai. pois é, mas, enfim. E aí, vai lá uma Aí, tá igual a personagem, Adão e assim, Eva, tá entregando, tudo tá se entregando. resolveria. Assim, a novela deve ter uns 200 capítulos, tá? A novela poderia ter 50, se ela fizesse uma pergunta para um personagem e ele respondesse. Mas nunca acontece a pergunta, entendeu? E assim, e aí você tem cenas assim incríveis, assim, ó, isso é o mais óbvio de se fazer. Ela agora vai perguntar pro cara e o cara vai dizer, né? E aí vai resolver tudo. Não pergunta, acontece alguma coisa, entendeu? Eu comecei a contar as oportunidades, né? Já está na sexta, que podia ter acontecido e não... Mas, enfim, e aí isso, quando eu li a lição, e aí tem esse aspecto que, por incrível que pareça, eu nunca tinha pensado. Vou ser sincero mesmo, por que raios a Eva falou assim, peraí, certamente não morrerá? Vou perguntar para ele, que de repente eu ouvi errado, né? Vou perguntar lá. E acabava o problema. É, A novela teria 50 capítulos, não teria esses milhares e milhares de capítulos, entendeu? sim. Mas não perguntou. E aí a questão toda, e aí isso coloca uma outra coisa na discussão, que aí essa assim, já vi outras abordagens, que é a questão da credibilidade, né? Eu, eventualmente, racionalmente, não pergunto ou não confirmo uma informação numa fonte que eu não consigo ter plena confiança. E, assim, eu não estou na mente de Deus, né? Muito, muito longe disso, mas, assim, se eu tivesse no lugar de Deus nessa, né? Falei alguma coisa para Eva, e a Eva foi lá e acreditou na palavra de alguém desconhecido, para ela até então, né? Estava dizendo que eu estava mentindo. É. Em última instância, ela pensou que Deus mentiu para ela, sabe? Então, assim, Deus, mas tem muitos motivos para estar ofendido com a gente, entendeu? Sim. Assim, ou teria, né? Porque ele já nos perdoou. Mas é um outro aspecto, né? Que essa lição acabou ressaltando, né? Porque por que ela não foi conferir com quem enunciou essa lei, né? Ou quem deu a dica, né? Não, e Ou quem alguém já tinha fez dado o dica, não pedido. só o próprio Deus, mas os anjos. Porque assim, não tinha só Adão, Eva e Deus ali no Jardim do Éden. Os anjos vinham e Sim. voltavam ali para conversar com Adão, para conversar com Eva, e ensinar, e mostrar, e fazer, e acontecer. E numa dessas idas e vindas, né? Os anjos, a senhora White relata isso, os anjos informaram Adão e Eva, ó, cuidado, tem um anjo caído. E ele vai tentar Aham. enganar vocês, né? E ela se afastou, ela deu crédito, né? Ela, entre aspas, foi enganada, eu diria entre aspas, porque não dá para ser enganada com alguém que está desmentindo Deus, né? No paraíso, né?
Então, assim, mas houve essa intromissão e, para piorar, Adão deu mais valor a Eva do que as coisas que Deus já tinha ensinado a ele, né? Então... Se você parar para pensar, essa é de doer, né? Porque ela ainda tem uma coisa assim de ser enganada, inocência, né? Mas ele foi consciente. Eu não sei se existia essa inocência toda. Pastor Gilson quer falar? Tô vendo que você abriu a câmera aí, pastor. E aí, rapaziada? Eu estava aqui numa outra sabatina, aí voltei aqui. Voltaire, como vocês dizem. Mas eu estou pegando aqui o mundo da ciência. Oi? Esse negócio do Voltaire é culpa do Sloan. Pegou, mas... Eu estou pegando aqui o mundo da sapiência, né? Da sabedoria aí. Vocês são fera. Mas dentro desse assunto aí, que é bem intrigante na lição, né? A gente percebe o inimigo trabalhando com a curiosidade. E não é muito diferente hoje também. Essa é uma estratégia dele. A curiosidade, o ser humano é muito curioso. E o pecado ele é despertado através da curiosidade. Você vê que Adão e Eva, eles já sabiam que eram semelhantes ali a Deus. Foram criados à imagem e semelhança. E a serpente vai... E agora, querendo induzi-los, dizendo, vocês vão ser igual a Deus, tal. Mas eles já tinham essa semelhança, a imagem e semelhança de Deus, que, através do tempo, nós fomos perdendo isso, né, com a entrada do pecado. Mas o ponto aqui foi a curiosidade. A curiosidade, mesmo você consciente, você sabe, às vezes, que aquilo ali é meio complicado, mas pelo fato de você ser curioso, querer ter outras experiências, querer provar como é que é a grama do vizinho, né? E você é engodado ali para cair. E tem uma coisa que a lição trouxe que eu nunca tinha parado para pensar. A gente não tem todas as informações no Gênesis, né? E nem na Bíblia toda, mas hoje o nosso meio de comunicação com Deus é a oração. Eu oro e eu sei que Deus está me ouvindo de maneira imediata e Ele me responde de maneira imediata, mesmo eu não o ouvindo ou o vendo. Mas como que era a comunicação de Adão e Eva com Deus no Éden? Então a gente está melhor que eles, porque no Éden Deus só falava com eles no final do dia, né? Eu posso orar hoje e eu falo com Deus o tempo todo, mas naquela época só podia falar com Deus no final do dia. Era pior naquela época do que... Cara, dificilmente. Talvez se Eva tivesse parado e perguntado para Deus na hora, talvez Deus tinha descido lá na hora para responder ela. Ou se ela perguntasse assim, não, mas peraí, ô Gabriel, dá um pulinho aqui. Cara, com uma oração de Daniel, Gabriel ainda falou assim, Gabriel, tu és muito amado. Daniel, tu és muito amado. No mundo já de pecado há muito tempo, há muitos anos. Como que era a comunicação de Adão e Eva com Deus e os seres celestiais? Podia ser, com certeza era imediata. E Eva poderia ter perguntado. Mas Deus nos fez seres morais com capacidade com poder de escolha, né? E Eva fez a escolha da curiosidade, como o pastor falou, de escolher, experimentar aquilo que parecia agradável aos olhos, né? E eu sei que não é bem o tema da lição, mas também não curiosidade moveu, né? Mas também a proposta, né, despertou uma outra característica do ser humano, ainda até aquele momento não caído e hoje que a gente está muito evidenciado, né, que é a ambição, né? Come a maçã que você não vai ter dor de barriga. Mas espera aí, nunca tive dor de barriga, então isso não é vantagem nenhuma. Mas falou, porque você vai ser igual a Deus, aí interessou mais, né? Então, enfim, muito provavelmente ela inclusive ali, né, naquele momento, podia ter anjos ali, né? Talvez não esteja tudo no relato, né? Tipo, não faz isso, você não ouviu, né?
alguma coisa nesse sentido. E mesmo assim, então assim, não dá para dizer, como eu coloquei inocência, Luciano, numa coisa assim, eles não tinham a malícia que nós temos hoje por ter contato com o pecado. Acredito que não. Cara, Entendeu? não sei, Tinham cara. inteligência genuína. Mas Sim, não tem mas aquele eu não cara acho. super inteligente. Mas eu não acho que fossem duas crianças. Não acho que eles tinham menos malícia do que a gente, menos capacidade de diferenciar o mal do bem como a gente, cara. Eu acho muito difícil. Honestamente, eu acho muito Não, difícil. ela tinha capacidade plena de diferenciar o mal do bem. A questão é que ela escolheu ali. Sim, mas aí que tá. Porque Eu ela acho que não é escolha, não antevia as inocência. consequências. Entendeu? Ela não talvez ela não soubesse o que era exatamente morte, ou enfim. Não, tudo bem. Até aí, tudo bem. Mas a gente também não sabe. É que eles não tinham a natureza caída, Sim. como nós Exatamente. temos hoje. Essa foi a diferença. Quando eles pecaram, a natureza deles não era caída. Hoje a nossa natureza é caída devido à entrada do pecado. Então há essa diferença entre nós e eles. Sim. Se você for avaliar a questão da inocência nesse sentido, acho que a diferença é essa aí. A natureza deles não era caída, né? Após aí começou a decadência. Após o primeiro pecado começou a decadência cada vez mais. Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, ele não tinha a natureza decaída de Adão, mas ele veio num mundo decaído, propenso a... Ele passou pelas mesmas situações. Ele não veio com a natureza... Aí me corrija se eu falar alguma besteira, tá, pastor? E depois a gente vai parar tudo porque o João levantou a mão, ele quer falar e eu vou deixar ele falar hoje, cara. Que hoje é festa aqui. Hoje é a festa no céu. Vai baixar a mão aqui, calma aí, eu vou baixar Não. Fica não. aí, levantou já era, meu. Mas então, ele não... Um ponto. Não, destaca, depois eu falo, se der pra eu falar. Vai lá, destaca aí. Vou aproveitar então essa oportunidade. O ponto é o seguinte, a respeito da queda ainda de Eva, é que assim, Eva é muito parecida com a gente. Por exemplo, hoje, a gente tem muito conhecimento sobre várias partes da Bíblia. Mas nem por isso a gente ter esse conhecimento livra a gente de cair no pecado. Sim. Eva, naquele momento ali, ela até repetiu o que Deus tinha dito para eles. Não pode comer, porque senão você vai morrer. Ou seja, ela tinha consciência de tudo aquilo. Nós hoje, da mesma forma, também temos essa consciência. Só que a gente também não está isento de dizer assim, Eva foi mais pior, digamos assim. Pior do que a gente, porque ela tinha aquela natureza toda ali perfeita e ainda assim pecou. E a gente hoje é diferente dela por conta disso. Mas não. Na verdade, mas o conhecimento a gente dispõe. Mas mesmo assim, a gente ainda tem aquela escolha, aquela tendência maior de... Em outras palavras, o conhecimento não impede que você peque. Quando nos afastamos de Deus, é que nós pecamos. Você pode ter o conhecimento que for, doutrinário, bíblico, doutorado. A questão é afastamento, eles se afastaram. E aí vem a sabedoria do professor, né? Quando o professor tem um aluno e que é um aluno muito inteligente, mas não consegue avançar, não consegue evoluir, o que ele precisa fazer? Ele precisa conhecer esse aluno, né? Ter a capacidade de conhecer bem, de identificar o potencial desse aluno para poder fazer esse aluno crescer. Então, Deus, mesmo quando esse aluno cai, mesmo quando esse aluno erra, mesmo quando esse aluno não consegue avançar, se esse professor não tiver esse grau de intimidade com o seu aluno, com os seus alunos, ele não vai ser um bom professor. Ele pode ter o conhecimento que for, que ele não vai ser um bom professor, porque ele não vai conseguir transmitir esse conhecimento. Então, a gente vê a sabedoria de Deus aí, porque Deus estava transmitindo um conhecimento. Esses alunos que ele tinha se reprovaram, escolheram se reprovar. E aí Deus agora ele muda a sua estratégia de ensino, porque agora, e também a matéria, né? Porque antes Deus estava ensinando as coisas
Ele estava ensinando somente as coisas ao redor de Adão, de Eva, né? As coisas da criação. Agora, Deus precisava ensinar uma outra coisa para eles, né? Ensinar como eles conseguiriam alcançar a redenção. Não é isso? Uhum. E na verdade, e como lidar com a consequência de um mal, né, se comportar no mundo, né, cheio de mal, que na verdade não precisava ser assim, né? O projeto original, Deus não precisava alertar sobre a possibilidade do pecado nisso, né, na figura lá da árvore do bem e do mal, né, do bem e do mal, etc. Mas agora ele precisa ser muito mais didático, né? Sim. Uma das coisas assim que a gente precisa tirar da lição, não só de Adão e Eva, mas dos personagens bíblicos como um todo, é o que Provérbios fala, o que Salomão fala, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? O verdadeiro conhecimento nos leva a Deus, não nos afasta dele, como o mundo procura promover, né? Que o conhecimento nos afasta da crença num ser divino. Muito pelo contrário, né? O conhecimento nos atrai a ele, né? Nos faz querer entendê-lo, entender as suas obras, entender aquilo que ele fez, entender aquilo que ele faz por nós, né? Esse é o verdadeiro conhecimento. Daniel, que eu já não sei se eu falei aqui, mas se não vou falar de novo, ou se sim vou falar de novo. Daniel é meu personagem bíblico favorito. E não só pelas profecias, mas pela intimidade que ele tinha com Deus. Então, a sabedoria de Daniel não vinha porque ele interpretava sonhos, né, ou porque ele tinha visões. Não, era ao contrário. Ele interpretava sonhos e tinha visões porque ele era sábio. E por que ele era sábio? Porque ele escolheu um dos primeiros versos do livro de Daniel, que é o verso 8 do capítulo 1, diz: escolheu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Por quê? Porque antes ele já tinha escolhido firmemente estar ao lado de Deus, conhecer a Deus, se aproximar de Deus, né? Estar mais ligado à fonte do conhecimento. Não é isso? Sim. Né? Então, assim, essa é a nossa lição de hoje, né? Assim, assim, a gente precisa extrair isso da lição dessa semana, na verdade, né? Em que eu preciso aprender da fonte para poder alcançar o verdadeiro conhecimento, né? Fala, Augusto. Então, na lição também eu pesquei, porque eu estou agora no celular, não estou com. Eu só uso a lição digital, né? Então não tem como abrir aqui agora. Mas me corrija se eu estiver enganado, mas a lição tocou num ponto que eu achei muito interessante, a questão da palavra astúcia, ou da astúcia. Astúcia versus inteligência, né? Porque você ser astuto, né? Pelo menos para mim, a conotação de alguém ser astuto é o seguinte: o cara, ele realmente é até inteligente, né? Mas é aquele cara do atalho, né? Aquele cara que vai eventualmente resolver o problema, vai fazer uma gambiarra, né? O inteligente não. O inteligente, ele vai antever o problema, né? E vai fazer uma solução estruturada para que, inclusive, ele não volte a acontecer, né? E a gente tem que tomar cuidado, né, com esses princípios de astúcia, né? Que eventualmente se colocam para a gente, né? Por quê? Foi falado da serpente, né? Que era mais astuta, né? Então, não é uma qualidade que eventualmente a gente pode até querer, mas ela não pode suplantar a inteligência genuína, né? E para aprendizado você utiliza inteligência, né? Então, a gente tem que querer aprender, né, de uma fonte confiável. Hoje, nesse mundo de
fake news, desinformação e etc., né? Você tem um monte de professor ensinando com autoridade, né, mentiras, né, dando justificativas improcedentes para explicar fenômenos naturais, né? Uhum. Terra plana, tem um monte de exemplo, né? Que você precisa ter se espelhar, né, e procurar informações do professor que tem credibilidade, né? E Adão e Eva tiveram essa oportunidade, infelizmente, né? Agora estão em recuperação junto com a gente aqui, né? E Pois é. aí, pois é, mas que nós possamos aproveitar agora da maneira como, porque nós temos, como você falou, né? Difícil pensar que Eva não teria uma conexão direta ali para falar com Deus naquele momento, tirar a dúvida, né? Que a gente possa Não, entender e também Adão, que nós cara? temos. E Adão? Caraca, mano. Não, Adão podia ter Adão ainda faz perguntado, uma Senhor, e agora? reflexão. Entendeu? Em vez de simplesmente falar, né? Não, ele fica em si mesmo, né? Isso até tem uma outra conotação, né? De autossuficiência, né? Eu vou tomar a providência, né? Eu escolho agora isso. Então, enfim. E estamos aqui, né? Mas a gente também faz escolhas, né? E a gente precisa fazer escolhas mais sábias, baseadas nos erros dos outros também, inclusive de Adão e Eva, né? Então, que é uma coisa que eles não tinham, né? A gente tem que reconhecer, né? Ou tinha, né? Satanás deles, né? tinha, pô, Satanás. Não, tudo bem, mas eles não sabiam da história exatamente, né? Sabiam, cara. Não sei. Sabiam, pô. A Ellen White diz que os anjos foram lá falar para eles. Cuidado, ó, tem um anjo caído por aí. Tá bom, sabiam da história, mas não realizavam que era ele ali. Se ela realizasse que era ele ali, ela não tinha dado ouvido a ele. Cara, não, honestamente eu não sei. Quantas serpentes falavam no Éden? Entendeu? Então, mas aí você entra numa... Tá, é uma outra seara, tá? Mas se ela sabia, então a coisa é muito mais grave, né? Cara, a gente só vai saber isso no céu, mas é difícil, porque assim, cara, quanto tempo Adão e Eva passaram no Éden? Não sabemos. Não sabemos. Então, eles tinham... Quanto tempo Satanás pecou antes ou depois que Deus criou Adão e Eva? Não sabemos. Não dá pra ter certeza. Entendeu? Parece que depois, né? Não sei, cara. Não sei. Vai ter aquele papo da inveja do ser humano, a imagem e semelhança dele. Não, mas não foi isso que fez Satanás pecar, cara. Ele que tinha inveja era da posição de Cristo. Né? Nesse momento, tá certo. Então, assim, eu não sei. Honestamente, eu não sei, mas fato é que não foi durante uma semana tudo que isso ocorreu. Entendeu? Levou muito mais tempo. Né? Então, assim... E quem sabe se a contagem do tempo era maior antes ou menor antes, não sei, mas o fato é que eles tinham toda a oportunidade, todo o conhecimento para poder fazer a escolha certa. Entendeu? Então, mas tem que, para mim, racionalmente falando, tem que ter algum fator que explique, né, que dê uma lógica para essa decisão errada, entendeu? Se você tem uma pessoa totalmente confiável, que nunca te decepcionou, que nunca falou uma mentira para você, e aí você conversa com uma criatura que não falava, né? E que você nunca tinha visto também assim, né? Nessa circunstância. E acredita nela, tem que ter alguma coisa a mais. A escolha. Eu quero escolher experimentar isso aí para ver, para provar. E se de fato realmente eu vou ser como Deus. Né? Então, tem a ambição, né? Como eu falei anteriormente, entendeu? Exato. Mas, enfim, o orgulho leva à ambição, né? Sim. Então, enfim, assim... mas tem papo. Inclusive, assim, esse papo só termina no céu, né? Exatamente. Mas o fato é que a gente precisa tirar dessas lições. Eu acho que até a gente deu uma desvirtuada um pouco do tema da lição, porque esse tema intriga bastante a gente, de fato. Né?
Mas o que a gente pode tirar da lição dessa semana é que as coisas que Deus tem para nos ensinar estão aí à nossa volta, né? A gente começa na criação, né? Passa pelo conhecimento da criação, e aí vai. Hoje a gente tem os livros, hoje a gente tem o pouco conhecimento que o ser humano desenvolveu durante esse período de pecado, perto daquilo que Deus tinha para dar a Adão e Eva antes do pecado, né? Mas esse pouco já é muito para a gente, para seres tão limitados como nós, né? E além disso tudo, não satisfeito, Deus ainda deu o maior de todo conhecimento, que é a palavra dele, né? Então, a gente não tem o Éden, a gente não tem Cristo fisicamente ao nosso lado, fisicamente no sentido humano da palavra, né? Porque o Espírito Santo é físico, ele não é uma fumacinha, ele não é um ser abstrato, ele é um ser físico, pessoal, né? E divino, que está do nosso lado o tempo inteiro. Então, a gente até tem Deus fisicamente, pessoalmente, do nosso lado o tempo inteiro, mas não da mesma forma que Adão e Eva. E como a gente não pode ter Deus do nosso lado como Adão e Eva tinham, Deus ele deu uma saída, né? Ele enviou o seu Espírito para nos ensinar através da palavra dele. Então, que Deus possa nos ajudar a estudar a Bíblia mais, a conhecê-lo mais, a meditar na sua criação, a parar, sim, diante de uma vista bonita e contemplar o poder de Deus hoje. Eu vou até... Aqui está no meu celular, aqui eu não vou conseguir mandar, mas eu vou mandar no grupo da Escola Sabatina a foto que eu tirei hoje do pôr do sol aqui em Maricá. Para os novos moradores, né? Cara, assim, cara, um pôr do sol lindo na Lagoa de Araçatiba, lindo, 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 assim, o sol vermelho para laranja, não, vermelho para rosa, não era laranja, vermelho para rosa, no final, assim, atrás da montanha, eu cheguei a filmar ele descendo, lindo, fantástico, e através disso a gente pode aprender mais. Professor Walter, você digitou aí, quer falar pra gente? Luciano, quero sim. Eu estava dando uma olhada, uma recapitulada aqui no livro de educação, página 15, final, último capítulo da página 15, até gravei e mandei aí no bate-papo. Fala o seguinte, ó: pela desobediência, porém isto se perdeu. Com o pecado, a semelhança divina ficou obscurecida, sendo quase que totalmente apagada. Enfraqueceu-se a capacidade física do homem e a sua capacidade mental diminuiu. Ofuscou-se a visão espiritual. Tornou-se sujeito à morte. Todavia, o ser humano não foi deixado sem esperança. Por infinito amor e misericórdia foi concebido o plano da salvação, concedendo-se em tempo de graça restaurar no homem a imagem do seu autor, levá-lo de novo. No comecinho do capítulo do livro Educação aqui, primeiro capítulo, aí aqui é o último parágrafo da página 15, está falando um pouquinho de como é que era Adão e Eva antes do pecado. Ele era realmente a imagem e semelhança de Deus, ele tinha ali a plenitude em sabedoria, na parte física, na parte intelectual, no conhecimento que ele estava aprendendo direto com o autor da criação e o professor dos professores. A gente poderia parar aqui e pensar, por exemplo, no cara mais inteligente do planeta. Não seria 10% daquilo que Adão e Eva foi. Sim. E mesmo assim, através do livre-arbítrio, entrou então o pecado. E não foi um pecado individual. Não foi Eva que pecou. Adão pecou igual a Eva porque ele também tinha o direito de escolha ali, de não aceitar o fruto, de não aceitar o convite da Eva, de até esperar Deus eliminar a Eva para ganhar uma nova mulher, que talvez teria outro nome. Mas aí então entrou realmente o pecado através da desobediência. Mas o livro de educação... Desculpa, isso é uma coisa que eu não... Eu também não acredito que Deus faria desse jeito. Deu errado Eva aqui,
Né? Até pelo amor, né? Até exato. Deus ia dar o pelo jeito. amor, Deus ia dar o Ia jeito. dar Ia o mandar jeito. para recuperação também. É verdade, é verdade. Mas o fato é que realmente era uma escola, né? Imagine você, uma escola com o melhor professor debaixo de uma árvore, da árvore mais bonita, perfeita, porque não tinha pecado, na beira de um rio, com árvores frutíferas, animais maravilhosos, explicando sobre os animais vertebrados ou invertebrados, qual era a fórmula da água e qualquer outra coisa, em vez de ter aí talvez um PowerPoint num projetor bonito, outras tecnologias aí, estava ali o céu estrelado para o próprio Deus explicar. Exato. Então, para nós, depois de mais de 2000 anos de pecado, e foi obscurecendo a imagem e semelhança do Criador, nossa, né, no caso, que foi criado em imagem e semelhança, agora foi deixando de existir essa semelhança. Imagina se, a partir do momento que Eva pecou, caiu a primeira folha, já foi diminuindo todas as faculdades mentais, físicas e espirituais do homem e da mulher chamado Adão e Eva. Imagina nós. Então, a nossa mente humana hoje é muito limitada, mas muito, 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 muito. Sim. E aí, realmente, a gente acaba pensando pequeno, muitas vezes, né? Poderia estar pensando em qualquer outra coisa, mas esse distanciamento entre Deus e o homem, que só foi aproximado de novo pela morte de Jesus na cruz, deu essa oportunidade de uma sobrevida para poder ter a oportunidade de salvação. Aí começa, então, agora aquela caminhada e uma aproximação de algo que está a quilômetros-luz. E aí a responsabilidade é gigantesca da nossa parte agora, realmente, se entregar, buscar, estudar, porque mesmo com estudo, oração e muita dedicação, a gente pode tropeçar muito mais fácil do que Adão e Eva naquele momento, né? Porque não tinha pecado. Sim. Eu fico imaginando... É algo realmente sério. Complexo, né? Complexo. E você falou da diminuição da capacidade mental e física. Sim. Eu fico imaginando Deus ensinando, né? Você falou aí dos animais vertebrados, das moléculas, das células e da astronomia também, né? Sim. Eu fico imaginando assim, caramba, Deus não ia estalar o dedo e ia fazer um microscópio ali. Eu acho que era tipo uma espécie aí, vai lá, meu filho, eu vou te dar um olho de Tandera aí, a visão além do alcance. Pá, estrala, caraca, eu tô vendo o átomo aqui. Quem me garante que isso não era possível, né? Porque todas as faculdades eram sobrenaturais, era algo surreal. Exato. A gente não consegue mensurar. Né? Vou te mostrar Júpiter, peraí. Olha pra cima. De órbita, assim, olhando. Imagina o zoom do celular, a gente utilizando. Exato. Era Deus buscando ali, toma aqui, segura aqui. Sabe assim? Exato. Olha pra cima, vai lá ver a estrela mais longínqua lá na constelação de Andrômeda. Aí, o olho vai lá. Né? Eu acho que era tipo isso, cara. Não é possível. Não tinha telescópio. Eu não duvido, não tenho dúvidas, não. Exato. Bom, gente, é isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a aprender um pouco mais, não só desse professor, né, como tema, mas desse professor como nosso maior instrutor, nosso maior mestre, que é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Professor Walter, você pode orar para a gente? Claro, sem problema. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai que estás no céu, na condição de teus filhos, está aqui um grupo seleto da tua igreja, os professores da Escola Sabatina, que estão sempre aqui se organizando, discutindo, preparando o assunto da lição da semana para que possa também levar à luz aos alunos e às visitas aos amigos que frequentam a tua igreja. Abençoe, Senhor, ricamente ao Luciano, que é o líder desse grupo, abençoe todos os professores aqui, abençoe o pastor Gilson também, que é o pastor principal da igreja que o Senhor elegeu, e que nós possamos realmente ser resgatados através desse professor maravilhoso que é Cristo Jesus, e que nós possamos, através do amor dele, do ensinamento dele, também levar a mensagem a todas as pessoas que entrarmos em contato. Abençoe em especial também a programação de amanhã, nos permita fazer a tua vontade sempre, e em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.